Boa noite, Sorelas. Amanhã a live é com a minha pessoa, que já está nervosa por conta disso. E eu tô muito feliz porque a última live vai ser com a minha avó. Pronto, a Gabi já entrou. Oi, Rafa. Oi, Roberta. Até segunda, hein, Roberta? Carlos. Olá! Ai, Olá. meu Deus, eu morro de vergonha. Ligou a câmera, socorro. Mas vamos lá. Duas. Apesar de eu falar bastante, ser bem comunicativa, mas quando liga a câmera, meu Deus, parece que me dá uma trava. Ah, esquece a câmera. Foca em mim. Vou focar em você. Estamos aqui na sala tomando um vinho e beleza. Ah, se eu soubesse, tinha pego o meu, né? E, ó, Ah, que beleza. Toma mais duas taças. No final da live tá contando tudo. não, já parei, já tô com a água aqui para dar uma balanceada. Vamos lá. Vamos lá. Vou contar então Ih, um pouco. Travou? não sei, não. Pra mim, não. Ah, tá. Então eu vou Eu é que fico, contar. eu fico quietinha ouvindo. Eu sei ouvir. Sabe, eu sei. Bom, eu vou contando e aí a gente vai conversando. Então, vou contar a minha história, né? Foi bem legal esse exercício, porque eu morro de vergonha das câmeras, me deu calor em São Paulo, tá tipo 12 graus. Aqui E também. eu fui conversar com o Mauricinho, falei, amor, preciso fazer um tópico e tal. Comecei a pensar. E assim, quando você me chamou, eu falei, meu Deus, eu não tenho nada para contar, né? Assim, Ah, tá. puxa, Todo mundo né? tem. Assim, nossa, não tem grandes coisas. Pensei comigo, o primeiro pensamento. E aí depois eu falei, bom, vou fazer, topei, né, um desafio, mesmo, né, te falei, Simone, tenho vergonha das câmeras, mas topei e falei, bom, vou colocar esse desafio, vou começar a escrever tudo meio que uma linha do tempo, pensando na minha vida. Foi um exercício, então foi muito interessante porque eu fui colocando coisas assim, lembrando de coisas que nem eu lembrava, sabe? Que eu não É. parava para pensar mais há muito tempo. Então foi realmente um exercício assim muito gostoso, né? Bom, então vamos lá. Eu nasci em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? No centrão assim do país. Meus pais não são de lá, né? A minha mãe é de São Paulo, meu pai é de Bauru, mas por uma questão aí do momento eles se conheceram lá e resolveram casar e tiveram filhos em Campo Grande. É uma cidade muito tranquila lá até hoje, assim, visto, né, como estão as cidades, lá ainda é muito tranquilo. Mas na nossa infância foi assim uma coisa maravilhosa, né? Porque minha mãe conseguia, enfim, pegar a gente na escola, a gente almoçava junto, tinha uma qualidade de vida e, enfim, a gente tinha a questão das brincadeiras, né? A gente não brincava na rua, mas a gente morava num condomínio e brincava na rua do condomínio. Então era tudo muito gostoso. Da infância mesmo, eu tenho só memórias maravilhosas. Foi legal esse exercício porque eu lembrei de coisas com os meus irmãos, sabe? Das briguinhas, das coisas que às vezes a gente, na época, né, se incomodava tanto e hoje sente até saudade, né? Então foi bem gostoso. Mas foi uma infância maravilhosa. Eu só lembro da minha mãe, assim, com muito carinho. O meu pai nunca foi um pai presente, né? Essa é uma grande questão da minha vida. Ele logo que minha irmã nasceu, imagina, eu, né? Na verdade, meu irmão é o mais velho, 1 ano e meio de diferença, 2 anos, eu, e a minha irmã mais 1 ano e pouquinho. Então é uma escadinha mesmo. Tadinha.
Uhum. E aí, quando a minha irmã nasceu, meu pai já estava, ele até tinha tudo para ser uma, né, ter uma carreira maravilhosa com os filhos, uma questão bem fixa, mas ele optou, logo que minha irmã nasceu, mais ou menos, a minha mãe vai contar isso na live dela melhor. Eu ia te pedir isso, não fica dando spoiler da sua vida. Cronologias, mas vai ser inevitável. Vou ter que falar um pouquinho aí do que Só um aconteceu. pouquinho. A minha percepção, ela vai dar dela. Isso vai Isso, ser bem legal, eu acho. isso. São Porque são duas visões da mesma isso, situação. muitas visões. Então, assim, o meu pai, logo que minha irmã nasceu, assim, imagina, eu era pequena, o meu pai já não era muito presente, né? Ele resolveu abrir uma transportadora, sei lá o quê, viver o mundo dos negócios fora de onde a gente morava. Então ele viajava muito. Então assim, minha mãe sempre deu conta. Tudo que eu lembro da minha mãe de quando eu era pequena, ela sempre foi muito amorosa e ela sempre foi muito incansável, sabe? No sentido de dou conta de tudo, 3 filhos, pego a escola. Você sabe muito bem o que é isso também, né? É ser pai e mãe, é ter as dores e as alegrias, é você ser chato nos momentos que precisa ser. Enfim, ela tinha todos esses papéis ali pra gente. E aí, assim, eu já sofri muito com essa história do meu pai, é claro, já, né, quando eu fazia terapia, não estou fazendo agora, mas quando eu fiz, eu conversei sobre isso, então já tive que fazer bastante trabalho, porque não é uma situação, né, é a pessoa que te colocou no mundo ali, que você espera automaticamente que seja uma pessoa que te ame, que te dê carinho, que cuide de você e faça a mesma coisa que sua mãe está fazendo. O fato dele não ter feito isso trouxe algumas coisas ruins, mas também trouxe outras, né, de aprendizado, de amadurecimento, que eu entendo que foi o lado positivo, né? A gente acaba tirando da coisa ruim uma coisa boa e se transformando. Então, todos nós, inclusive a minha mãe, né, os meus irmãos, a gente teve que ser mais unido por conta disso, né, por conta do meu pai não estar presente ali. A gente sempre foi se virando do jeito que dava, entendendo que minha mãe era uma só, então nós também tínhamos que cumprir ali, que ajudar de certa forma, né? Então, mesmo em Campo Grande, a gente tinha essa questão da minha mãe ser muito sozinha e carregar sempre tudo, né? E aí, quando eu tinha 13 anos, mais ou menos, a gente descobriu que meu avô estava muito doente. Meu avô morava em Niterói, né? Então, meu avô estava muito doente, a gente não sabia o que isso. Quando eu até conversei com o Mauricinho sobre a minha linha do tempo, eu desabei de chorar. Foi bom ter conversado sobre isso e foi terapêutico, assim, porque É terapêutico. é terapêutico. Então, em 2013, meu avô foi diagnosticado com câncer, a gente não sabia a extensão que isso ia tomar. E a minha mãe em Campo Grande, com os 3, praticamente sozinha, né? Ela ainda tinha, ela vai contar melhor, mas ela tinha a questão do estou casada, não tô, o que eu tô, né? A gente, como criança, também não sabia muito bem tudo que estava rolando. E aí minha mãe resolveu largar tudo em Campo Grande para ficar com meu avô, né? Para entender o que ia acontecer com meu avô. Minha mãe sempre foi o xodozinho do meu avô, sempre foi a filhinha do papai. Então ele tinha um papel muito importante para todos nós, porque como meu pai não era presente, meu avô sempre estava ali, ele ia passar férias com a gente, então era muito gostoso. Então, minha mãe se mudou com os 3 adolescentes, pré-adolescentes ali para Niterói, né? Não foi um momento fácil da nossa vida por vários motivos, né? Meu avô estava doente, eram 3 adolescentes, pré-adolescentes, então imagina a cabeça, né? Eu vou deixar meus amigos, aquelas coisas questões do adolescente, que não é inevitável, né? Claro, cada um tinha uma questão ali. Então a gente estava sofrendo por deixar a nossa cidade e tudo mais. Mas a gente entendia o lado da minha mãe. A gente sabia que aquilo era necessário, né? Fazer essa mudança, estar com meu avô, era a pessoa que a gente amava tanto e que precisava do nosso apoio. Então a gente se mudou para Niterói.
foi um motivo ruim que a gente se mudou, mas, de novo, a gente foi uma coisa tão boa para nossa vida por N motivos, né? Minha mãe pôde acompanhar, meu avô viveu ali mais 2 anos, eu acho. Minha mãe pôde ficar com ele full time e ter aquela sensação de que eu fiz tudo, né? Nós pudemos fazer tudo por ele, que estava ao nosso alcance. E aí, o fato da gente ter mudado fez a gente crescer também, né? Porque a gente, logo que a gente se mudou, minha mãe não tinha condição de mudar com os três, não tinha condição financeira, não tinha estrutura por N motivos. A gente teve que se mudar para casa da minha avó, né? E você mudar para casa de outra pessoa não é uma situação fácil. Você está invadindo o espaço da pessoa, né? 3 adolescentes, mais uma filha, já tinha minha tia, então tinha muita gente ali, até todo mundo se encontrar e, enfim, entender tudo o que estava acontecendo. Foi muito aprendizado, acho que para todo mundo, né? Logo nos primeiros meses que eu me mudei para Niterói, eu conheci o amor da minha vida, que é a pessoa que eu estou até hoje, seu irmão. Então, no momento mais difícil da minha vida... Fala a idade que você tinha e que ele tinha. Eu tinha 14 anos, ele tinha 16. Ele tinha acabado de fazer 14 e ele tinha 16. Então, assim, no momento mais difícil da minha vida, parece aquele ser, né? Que foi um anjo na minha vida, porque ele me ajudou. Só pra você, ele acha. Não, ele é um anjo, ele tem um coração peludo, mas ele é maravilhoso. E sempre foi Coração maravilhoso. peludo é ótimo. Ele tem um coraçãozinho, mas tá ali, ele é uma pessoa incrível. Eu conheci no momento mais difícil da minha vida. E ele me apoiou muito, me ajudou, enfim, foi realmente um anjo, assim, foi o meu melhor amigo e é até hoje a pessoa que a gente escolheu, né, tá juntos. Temos uma história, eu vou contar um pouquinho mais sobre várias coisas que nós passamos. Mas então eu conheci ele logo no começo, né? Que a gente se mudou e ele também me ajudou naquela história de nossa, acabei de deixar meus amigos. Ele me ajudou nesse trabalho dessa mudança toda. Vocês se conheceram na mesma escola, não foi? Na mesma escola, foi. Ele me chamou para num lanche, assim, ele me chamou para ir no cinema. Chamou todo mundo para ir no cinema. A galera toda que estava ali no lanche. Mas só eu fui. Entendeu? Ninguém mais apareceu para assistir o filme. E aí a gente acabou, né? Ali rolou um beijo e tal. E por ali ficamos. Bom, então a gente ficou morando, né, com a minha avó durante um tempo. E acho que 1 ano mais ou menos depois que meu avô faleceu, a gente acabou mudando para uma casa, nós 4, né? Eu, minha mãe e meus irmãos. Acabamos mudando para uma casa do lado da de Mauricinho, então a gente era muito vizinho, se via todo dia, toda hora, todo momento e tudo mais. E aí a gente acabou ali aprendendo de novo a morar nós 4, né? Não tinha mais, a minha mãe fez a ruptura total, assim, meu pai mora lá longe, continuou com a vida dele, que a gente não sabia muito bem. Eu lembro de ter, até essa época, assim, acho que foi uma das últimas vezes que eu tive as brigas com meu pai, os questionamentos com ele, de ligar e falar, porque ele falava, tô indo trabalhar para vocês, sabe? Para conseguir dinheiro para ajudar vocês. E eu ligava e falava, eu não quero o seu dinheiro. Eu quero você vendendo pipoca, mas eu quero você aqui, eu quero sua presença, né? Você já perdeu muita coisa, né? E assim, tem coisa que claro, você pode daqui a um tempo se perdoar, querer viver novos momentos, mas o que passou, os momentos da infância, passou, né? Já era. Então, assim... E você conseguia verbalizar isso assim? Conseguia. Chorava, mas ligava e brigava, assim, horrores. Isso me deixava muito mal. E aí, claro, quando eu percebi, e é engraçado que assim, as coisas são muito automáticas, né? Você briga por uma coisa, você vê
que é uma escolha que você não pode fazer pela outra pessoa. Então, a escolha da pessoa. Quando eu vi que eu não podia fazer nada, ele simplesmente, automaticamente, naturalmente, passou a não fazer parte da minha vida. Né? Então, assim, eu não lembrava que nem que a pessoa estava ali, entendeu? Então, é triste pensar nisso, porque você fala, poxa, mas eu deveria ter esse sentimento. Alguma coisa, né? Poxa, eu deveria não agir desse jeito, mas é natural que você simplesmente siga a sua vida com as pessoas que estão ali com você para tudo que você precisa, né? Natural. Então, aí a gente viveu ali mais, acho que uns 2 anos no total. Foi bem gostoso, assim. Era muito gostoso morar perto da praia. A gente morava em Piratininga, em Niterói. Era muito gostoso, né? Acordar nas férias e ficar o dia inteiro na praia, ir para casa comer um macarrão que é rápido e já voltar para a praia. E o namorado morava ali do lado, me pegava. Enfim, era uma coisa muito gostosa. E a minha mãe, eu tenho um parênteses para continuar falando da mulher incrível que minha mãe é, no meu ponto de vista. Ela sempre foi muito amiga nossa, desde sempre, assim. A gente sempre teve uma relação muito aberta, muito boa. Eu sempre contei tudo para minha mãe, sabe? Eu e meus irmãos também, né? A gente sempre teve minha mãe como uma super amiga, né? Então, ela sabia onde a gente estava, o que a gente estava fazendo, quais eram os nossos planos e tudo, assim. Ela era uma super mãezona. Todos os nossos amigos, inclusive, amavam a tia Roberta, né? Estava sempre em casa e tal. Era uma mãezona para todo mundo. Sempre foi maravilhosa. E aí é engraçado porque eu acho que a minha mãe sempre foi muito aberta, porque a mãe dela também sempre foi muito à frente do tempo. A minha avó, se você conversa com ela até hoje, você ouve umas coisas que você fala, meu, eu não acredito que ela tá falando isso, sabe? E isso é maravilhoso. Eu acho que ela é muito à frente. Desde pequena eu ouvia minha avó falando, as mães querem proibir as meninas de saírem com os namoradinhos, mas se ela quiser fazer alguma coisa, vai fazer atrás da árvore, sabe? Vai matar a aula para fazer. Então, eu sempre ouvi minha avó falando isso. Eu acho que minha mãe trouxe essa mente aberta da minha avó. E aí é engraçado porque a cabeça do adolescente, né? A minha mãe é muito aberta. Eu converso com a minha mãe sobre tudo. Eu não tenho nada para esconder da minha mãe. Mas aí teve um dia que eu vou contar para vocês. Eu não sei se a minha sogra está assistindo. Ela lembra desse dia, não está, mas pode ser que ela assista depois. Teve um dia que eu e o Mauricinho, meu marido atual, namorado da vida inteira, tivemos uma ideia brilhante, né? Já que nossa, minha mãe sabia de tudo, era tudo muito aberto. Vamos fazer alguma coisa que seja proibido, né? Que ninguém saiba, assim, que seja uma coisa para nós e tal. Eu não sei se você sabe dessa história, Simone. Eu sei alguma. Que aí a gente resolveu fazer. Aí, beleza, era um final de ano. Lá na praia, né? Nossa casa era na frente da praia, quase. Então, o meu tio e a família da mulher dele veio passar o Réveillon em casa. Então, tinha uma galera. Minha casa era grande, tinha uma galera em casa. E aí, Mauricinho deu tchau. Ele passou o dia lá em casa, todo mundo junto, tal, não sei o quê. Ele deu tchau, deu beijo em todo mundo. Tchau, 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 tchau. Aí, na madrugada, a gente resolveu que ele entrasse no meu quarto pela sacada. Pela janela. Você sabe essa história? A minha janela estava aqui, aí tinha um telhado, né? A rua tinha um desnível, tal. Ele conseguia escalar e entrar na minha janela. A gente teve essa ideia, nossa, brilhante, vamos fazer isso e tal. Já que é tudo permitido, vamos inventar, né? Vamos inventar. Pra quê, né? Vamos inventar. A gente estava afim de fazer isso, beleza. Aí ele foi lá, escalou. Eu lembro da vizinha chamar o guarda do bairro, porque viu alguém escalando. O cara chegou tão rápido que veio com uma lanterninha. Mauricinho foi rápido. Ele foi muito rápido em escalar a janela para subir no meu quarto. Conseguiu, fechei a janela,
rezei para o guarda não bater na porta e falar, oi, tem alguém na... Né? Alguém subiu aí, né? Então, eu acho que ele deve ter pensado que foi uma visão da vizinha, né? Tipo, a vizinha não viu nada, tá tudo bem, ninguém gritou. E aí, Maurício ficou lá. Só que ele não avisou a mãe dele que ele não ia chegar em casa tão cedo. E a minha sogra começou a ligar no celular dele. E nada dele atendeu. Óbvio, ele tinha deixado o celular, nem tava com ele, o celular. Aí, minha mãe recebeu a ligação em casa. Oi! Né? Mauricinha tá aí? Ele não chegou em casa, tá, sei lá, de madrugada, 2 horas da manhã, 3 horas. Cadê ele? Aí minha mãe desesperada, não sei, vou ver com Gabi e tal. Aí minha mãe, cara, mãe é mãe, né? Não tem jeito. Minha mãe bateu na porta do quarto. Aí eu tinha um banheiro e dava para ele se esconder, deixei a porta do banheiro aberta. Falei para ele se esconder dentro do box. Ele se escondeu dentro, não dava para ver. Se escondeu. Aí minha mãe tocou. Aí eu, oi mãe, né? Fiz aquele cabelo como se eu estivesse dormindo. Dormindo, né? Oi mãe, o que aconteceu? Aí ela, Gabi, a Maria Sara acabou de me ligar. O Cacá não está em casa ainda. A gente chama ele de Cacá. Ele tem 2 apelidos. Cacá e Maurício, que vão ouvir cada hora um. Ele não está em casa ainda. Aí ela olhou no fundo dos meus olhos e falou, ele está aqui? Cara, era a chance que eu tinha de falar, está, mãe, me perdoa, tá aqui. Mas não, eu segui, falei, não está. Nisso, eu já tinha acordado a casa inteira. As pessoas todas da casa, as que eu mal conhecia, porque era da família da mulher do meu tio, estavam em casa. Eu tinha acordado todo mundo, preocupados com o menino. Porque ele saiu e não chegou em casa. Porque ele saiu, não chegou em casa, recebeu a ligação da mãe, cadê o menino? E aí, o meu tio e tudo mais, eles saíram da casa, tinha um jardim, e ficaram lá, tomando tereré, sei lá, o pessoal de Campo Grande estava tomando negócio. Tá? Aí, eles viram que Mauricinho, nesse meio tempo, saiu pela janela e se jogou no terreno do lado. E meu tio foi para minha mãe assim, Roberta, fica tranquilo. O seu genro tá ótimo. Ele tá muito bem. Ele tava no quarto da sua filha. A minha mãe... Mauricinho tinha se jogado no terreno do lado. Ele até se machucou, porque tinha uma diferença... Era alta, assim. Ela fez os 2 sentarem numa mesa, na frente dela. Aí ela falou, gente, por que vocês fizeram isso? Né? Vocês não têm barreira nenhuma, né? Ninguém proibiu vocês de nada. Por que vocês... Você aí fez Mauricinho ligar para a mãe, explicar o que ele estava fazendo. Imagino a minha mãe. Eu queria me enfiar num buraco. Falei, meu Deus, nunca mais vou falar com a minha sogra. Nunca mais vou encontrar essa mulher. Que vergonha. O que ela vai pensar de mim, sabe? Vai pensar... X, né? Aquelas coisas. Falei, meu Deus, passei meses com vergonha dessa história. E hoje é uma história super gostosa. A gente gosta dessa história. Porque foi um momento bem legal, assim, né? E é isso, assim. O fato da minha mãe ter sido tão aberta, a gente... Hoje eu penso, acho que a gente queria fazer alguma coisa, sabe? Proibida, alguma coisa que não podia e tal. Mas a minha mãe... tem essa mente tão legal que ela chegou uns 2 anos, a gente namorava fazia 2 anos. Então, assim, eu tinha 16 e ele tinha 18. A minha mãe falou, você precisa ir na ginecologista e tal, não sei o quê. E aí ela A sogra entrou, hein? Ixi, pulou a história já, tá ótimo. Depois ela vê essa história aí, sogrinha. Contei uma história inesquecível, depois você assiste. Mas a minha mãe tem essa cabeça. Então, assim, quando a gente já namorava 2 anos, eu precisava ir no ginecologista para ver várias questões e tal. E aí minha mãe falou, você não quer chamar o seu namorado para ir com você? Tá E foi certo. muito legal, assim. Minha mãe não foi comigo, foi eu e o Mauricinho, o Cacá. Foi eu e ele. E foi muito legal, porque
foi uma abertura que ela deu pra gente, né? Para conversar com um especialista, tirar as nossas dúvidas e ter uma aula com ele. Então foi muito legal isso. Então, para você ver, né? A gente tinha tanta abertura, tanta informação para ter essa história aí, tinha que ter na nossa vida, não tem jeito. Bom, então a gente viveu aí em Niterói até em 2007, que foi quando né? Depois que a gente mudou para essa casa e tudo mais, que minha mãe ainda estava nessa reestruturação da perda do meu avô, de estar com todo mundo sozinho ali e tudo mais, ela viu uma oportunidade de se mudar para São Paulo por conta de trabalho, né? Em Niterói, ela não estava conseguindo se recolocar porque ela era professora. E assim que a gente se mudou, ela começou a trabalhar numa escola bem legal lá em Niterói. E quando meu avô já estava ali nos finalmente da doença dele, minha mãe largou tudo para cuidar em casa do meu avô, né? Então ela largou o emprego, largou tudo. E aí para se recolocar foi muito difícil, porque eu acho que até psicologicamente ela não estava preparada e aí tem várias questões que depois ela vai contar lá. Então ela viu essa oportunidade de mudar para São Paulo para um novo começo de vida aí. Ela nasceu em São Paulo, a gente já tinha família, o irmão dela mora em São Paulo, então a gente já tinha, não foi uma cidade do zero, a gente já tinha muita conexão com essa cidade. Então, quando a gente se mudou, eu imediatamente, né, até por conta da minha mãe ser sempre sozinha e tal, eu não queria ser um peso ou não poder fazer alguma coisa, né? Eu queria ajudar financeiramente. Então, assim, até quando eu morava em Niterói, aprendi a fazer biju, vendia biju para a família inteira. Então, assim, eu sempre arrumei meios de ganhar o meu dinheirinho ali para conseguir fazer as coisas que eu queria. Então, quando a gente se mudou para São Paulo, imediatamente eu já arrumei um emprego, fui trabalhar numa loja de sapato na Arezzo. Foi uma experiência assim, mudar para São Paulo também foi uma coisa assim, putz, a gente vai mudar, uma nova oportunidade, novos aprendizados, uma nova cidade grande, né? Um lugar desconhecido e tal. Mas aí eu falei, bom, o meu namorado, a gente falou, vamos namorar à distância, né? Não tem outro jeito, a gente se ama e a única forma agora é a gente continuar namorando à distância. Então, assim, o primeiro ano da ruptura, né, da separação, de ver a gente se via todo dia em Niterói. Então foi muito difícil. A gente assistia Grey's Anatomy e comia chocolate o final de semana inteiro, assim, era uma depressão. Mas consegui um emprego, né? Comecei a trabalhar na Arezzo. Foi legal trabalhar, apesar eu sabia que aquilo lá era uma ponte para eu estar em outro lugar. Então, era uma forma de eu ganhar meu dinheiro. Eu precisava viajar praticamente todo final de semana. A gente se via, era de ônibus, era ida e vinda, Rio, Niterói, São Paulo. Era aquela loucura. Então, assim, Mauricinho, várias vezes, na época que eu trabalhei na loja, ele vinha para São Paulo, porque eu trabalhava, né, era num shopping, então eu trabalhava sábado, né? Então eu folgava, tipo, domingo e segunda. Aí ele vinha sábado, ficava no shopping que eu trabalhava, aí de vez em quando eu via ele me namorando, assim, de longe. Aí ia pro cinema, me dava tchauzinho. E passava o dia no shopping me esperando pra gente ficar sábado e domingo, o resto do sábado e domingo juntos. Então foi um super aprendizado, né, dessa questão de estar distante e namorar à distância, para quem já fez isso, não é muito fácil, né? Porque você tem as questões da sua vida aqui, ele da vida lá, tem que isso casar. Então a gente brincava às vezes que a gente tinha um período de reconhecimento, né? Tipo, dos dois, meio que nem um bicho que se cheira, beleza, tô te reconhecendo e te amo e tamo aí. Então foi um período de muito aprendizado. Aí a gente ficou um ano eu trabalhando na loja e tudo mais.
E logo depois eu comecei a faculdade, já comecei o estágio. Então eu não trabalhava mais aos finais de semana, um ano depois. Então a gente conseguia aproveitar mais o nosso tempo, né? Então eu ia para Niterói, ele me pegava na rodoviária, a gente ia para Friburgo passar o final de semana, né? A gente sempre gostou muito de viajar e tudo mais, então a gente aproveitava aqueles 2 dias que a gente tinha. Passamos 4 anos e meio nessa ida e vinda. Eu lembro até que teve um dia, eu nunca tive medo disso, sempre, eu durmo antes do avião decolar, sabe? Durmo antes, você sabe, durmo, não preciso nem ir longe, do restaurante até a volta da casa eu já durmo no carro. Mas aí a gente sempre era viagens de ônibus, porque né, é super caro viagem de avião. E aí teve um dia que eu acho que até é uma história, eu nem tinha pensado em contar, mas agora veio isso na cabeça, que eu lembro que você perguntou assim, Gabi, você não tem medo? Você não tem medo? Isso já foi no final, assim, eu e o Mauricinho passamos 4 anos e meio namorando em Niterói e depois mais 4 anos e meio à distância. Foram 9 anos né, até a gente ir morar junto. Mas aí eu lembro que... Essa história que você vai contar é uma das histórias que eu tenho na minha lista de bruxices. Bruxice, total, assim, total. Então, Simone, eu já viajava há muitos anos nessa ida e vinda, Niterói, São Paulo, de ônibus. Então, eu sempre dormia, tava tudo bem, eu nunca senti medo. E aí, Simone um dia virou para mim do nada e falou: Você não tem medo de viajar de ônibus? Eu falei: Não, nunca tive medo. Mas isso me chamou, né, atenção. E aí, na viagem seguinte que eu fiz, depois desse comentário, eu passei por uma situação assim que até hoje, quando eu penso, eu falo, gente, eu sofri um assédio e eu entendo as pessoas que não conseguem falar sobre isso, né? Então, o que aconteceu? Eu peguei um ônibus de São Paulo para Niterói. Eu sempre comprava, eu e o Mauricinho, a gente sempre comprava a mesma poltrona, era meio que assim, sempre a gente viajava na 26 ou na 27. E aí eu sentei do lado da janela, né? E tava dormindo. E aí, uma hora que eu acordei, eu senti uma mão na minha coxa, dentro da minha coxa. E na hora que eu acordei e senti isso, eu tirei. Automaticamente peguei a mão e arranquei. Só que eu fiquei pensando, gente, será que isso foi um sonho? Será? Eu não fiz nada, eu não tive ação. Eu fiquei. Eu me senti violada, assim. E eu não sabia se aquilo era um sonho, se realmente tinha acontecido. Aí você fala, caramba, mas será que eu tava com a perna? Aí você começa a pensar um monte de coisa, né? Eu não tava nem no... É tão agressivo e tão bizarro, né? Exato. É tão violento que você não reage. Não reage, assim. Hoje eu penso, e até as pessoas da época me perguntaram, mas você não gritou? Você não teve reação? Não, eu não tive reação. Eu fiquei com medo de uma pessoa que foi capaz de fazer isso. Eu fiquei com medo dele. Porque a gente tava nem no meio da viagem, sabe? A gente ainda tinha muito. São 7 horas de viagem no total, né? Então tinha muito pela frente. Então, assim, e aí eu comecei, meu Deus, o que eu vou fazer? Que eu não fiz nada, eu fiquei acordada o resto da noite inteira até chegar em Niterói. Quando eu cheguei, encontrei o Mauricinho, comecei a chorar. Aí eu contei para ele o que tinha acontecido. Aí a gente queria ir atrás, mas o cara já pegou a mala, já foi embora e já não deu em nada. Mas eu penso, poxa, eu devia ter gritado, né? Eu devia ter me colocado nessa... Mas não pensei. E também não tinha muito. Acho que hoje é mais falado isso também, né? Isso foi há alguns anos, faz uns 9, 10 anos. Eu acho que é muito novo essa história do falar, do empoderamento da mulher, né? Vai todo mundo me ouvir, entender. Então, eu acho que é muito novo. Mas na época eu fiquei chocada, arrasada. Simone foi mega bruxa, porque teve esse insight, logo depois aconteceu. E assim, aí eu e o Mauricinho, a gente já tava muito na vibe, assim, não aguentamos mais viver à distância. Toda vez que a gente ia se despedir, a gente chorava, era um sofrimento. Então,
a gente já estava muito com essa ideia de vamos morar junto, né? A empresa dele, graças a Deus, tinha uma filial. Aliás, a matriz era em São Paulo, né? Ele trabalhava acho que na filial, uma coisa assim. E aí ele pediu transferência e conseguiu. Então, logo depois desse episódio, ele já tava de malas prontas, assim, né? O filhinho da mamãe já estava pronto para ir para São Paulo. E aí a gente, em poucos meses, a gente morou 6 meses com a minha mãe, e logo depois, com muita ajuda da família e tudo mais, a gente arrumou o nosso ninho, né? Então, e aí, assim, no paralelo a isso, que eu contei que em 1 ano morando em São Paulo, eu já tinha, né, entrado na faculdade e já tinha conseguido o estágio, né? Então, eu consegui o estágio muito rápido, logo que eu comecei a faculdade, foi muito bom. Eu já, em relação à carreira, eu já sabia bem o que eu queria. Tinha uma tia minha que já fazia publicidade, eu fiz propaganda e marketing, que já fazia publicidade. Ela já, inclusive, trabalhava na área que eu trabalho, né? Que eu não sou artista, eu sou mais da parte, vamos dizer, dos negócios, né? Do que da ponte com o cliente, com a agência. Então, ela trabalhava nessa área, então eu já sabia muito bem, desde que eu me entendo por gente, eu já sabia o que eu queria, em relação ao que eu queria fazer. E hoje eu trabalho nessa área que é gerenciar e essa questão de organização e tudo mais. É o que eu fazia desde a minha infância, na verdade. Eu acho que eu nasci já organizando, sabe? Na minha. Lançamento de produto, tudo de divulgação, tudo fica na sua mãozinha, né? Exato. E assim, mas eu Você não pode, desenho. você pode contar que você trabalha full time, 24 horas, sábado e Não domingo. trabalho mais tanto. Minha vida É, mudou de um tempo para cá. Trabalho bastante, mas não tanto quanto antes. Eu já dei uma acalmada. Apesar de que toda vez que a família fala eu vou para São Paulo, surge um job que é, precisa trabalhar full time. É uma coisa não, assim, então dos assim, planetas. a minha percepção é essa. Toda vez que eu vou para São Paulo, eu fico apavorada, porque a gente vai fazer um passeio, vai num deslocamento de um lugar para o outro, o telefone da Gabi não para e ela coordena um e fala com o outro e briga com o outro. Gente, essa menina não para nunca, não tem final de semana, me dá um nervoso. Eu vou te falar, não é sempre assim, mas toda vez que a família está aqui acontece isso. Eu nunca vi, é uma coisa astronômica, assim, de verdade, eu não entendo, mas beleza, é isso que temos. Mas assim, essa coordenação toda é engraçado que assim, eu pequenininha, tem vídeo da minha festa junina de 1 ano, sabe? Mal sabia andar. E eu já organizava os amiguinhos, como cada um ia ficar na rodinha, entendeu? Então, assim, depois, quando adolescente, eu que armava festa, via quanto cada um ia pagar, o que ia ter de comida, bebida, playlist, tudo. Então, assim, o que eu faço hoje, eu acho que é muito da minha personalidade, né? Sempre gostei de organizar e de fazer isso que eu faço. Então, assim, eu faço o que eu gosto, né? Apesar de ser essa loucura, muitas vezes tem momentos que são mais cheios de trabalho e tudo mais, mas eu faço o que eu gosto. Eu falo que, assim, o que na minha carreira, né, eu não faria, por exemplo, tem que fazer, tem que atender uma empresa de cigarro, uma empresa que vai muito contra os meus valores, né? Tem que atender, depois eu falo um pouco sobre isso, mas tem que atender uma empresa de carne. Vai falar. Vou falar. Então, assim, E eu a não sua atendo. irmã tá mandando, ó, sua irmã tá mandando você contar por que você resolveu deixar de ser workaholic. Você pode me contar a sua visão, Fifi. Mas, assim, eu acho que eu sempre sou muito assim com tudo. Se tiver que servir um café, eu vou ser assim. Não importa o que eu faça, eu vou me dedicar ao máximo, eu vou entregar o meu melhor. Eu quero dar o meu melhor. Eu tenho um comprometimento que é meu, não importa o que eu faça. Então, eu acho que isso, durante muitos anos, fez eu avançar uma barreira, sabe? E assim, não me impor tanto. Então, já tive chefes que, de certa forma,
sabe, não tinha esse limite, deixava tudo na minha mão e eu pegava isso e beleza, eu dou conta, eu dou conta. Então, assim, eu realmente dava conta, mas assim, trabalhando full time, né? Eu dava conta desse jeito. Então, quando eu tive um pouco mais de liberdade para eu escolher, né? Ter autonomia, na verdade, para escolher os horários e falar, aqui eu não trabalho mais. Aqui. Então, aí eu comecei a limitar isso. Então, hoje, claro, tem momentos que qualquer profissão exige que você trabalhe um pouco mais do que você gostaria, né? Um pouco mais do horário que você deveria. Mas aí eu comecei a olhar mais para isso e cuidar mais da minha qualidade de vida, né? Bom, então aí eu falei da carreira. Então a gente se mudou, né? Voltando para a linha do tempo que eu me mudei com o Mauricinho. A gente se mudou em 2012. Em 2013, teve um grande marco na minha vida, que foi eu ter mudado o meu hábito de parar de comer carne, né? Então, a gente, não sei se você lembra disso, mas nós estávamos no Outback. Lembro. A culpa é minha. Eu mostrei um vídeo dela. Ela começou a chorar e não parou de chorar e parou de comer carne. Parei. Então, assim, em 2013, foi um marco, porque eu estava no Outback e tinha acabado de comer uma ribs on the barbie, que é uma costela de porco, né? Comido pra caramba, bacon, lá. E aí, Simone me apresentou esse vídeo, que é de uma criancinha que tem, sei lá, no máximo 2 anos. E a mãe já tinha tentado dar de tudo para essa criança de carne, né? Já tinha tentado. E aí, naquele vídeo, ela tentava dar lula para a criança, para ver se ela comia algum tipo de carne, porque aquele pensamento, criança, né? Precisa comer carne. Né? E aí a criança dá um show, assim, ela fala, mamãe, mas a gente não tem que comer carne, né? Os animais precisam estar em pé, a gente precisa cuidar dos animais. E dá um show com aquela idade mínima ali de evolução. E aí eu falei, meu Deus do céu, não faz. Eu comecei a chorar. Chora. Virou uma chave na minha vida. Muitas pessoas, é engraçado, porque as pessoas vêm, né, conversar com você sobre isso. Ah, Gabi, poxa, eu acho tão bonito, eu tenho um objetivo, tenho esse sonho de vida. E eu falo, eu não tinha esse sonho. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Nunca tinha parado, minha família, assim, a gente nunca teve essa consciência e tal. Mas virou uma chavinha do dia para a noite. Para mim foi assim, né? Essa foi a minha experiência. E quando eu virei essa chave, as pessoas, né, começam a debochar. Aí você fala, bom, né? Começa aquela questão, né? Eu tô vendo em você uma mudança, mas não quero que você mude. Para que você vai mudar, né? Eu não consigo fazer isso. Então, assim, tem várias questões. E aí eu fui aprendendo, fui lendo. Tinha uma pessoa da agência que ela era vegetariana e emprestou um livro que chama Virei Vegetariana e Agora. É de um doutor super legal, assim. E aí ele falava, poxa, você vai aprender a comprar briga sobre isso, né? Em que momento você vai realmente conversar porque a pessoa está interessada, ou se você vai entrar por aqui e sair por ali, porque a pessoa está simplesmente querendo te diminuir ou querendo debochar de você e tudo mais, né? E aí eu fui aprendendo. Você acha que é mais. Eu sei porque você ouve em casa e eu ouço você ouvindo. Mas você acha que é mais querendo te diminuir ou debochar? Ou é a dificuldade da outra pessoa de lidar com a sua mudança? Eu acho que é mais isso. Eu enxergo que assim, que nem quando a gente para ver o que a gente incomoda tanto na outra pessoa, né? Você fala, pô, não gosto daqui dessa pessoa, mas se você for parar para pensar, tem algum motivo ali, né? Meio que um espelho, porque você não gosta daquilo. Eu acho que tem isso. E tem as pessoas também que, assim, simplesmente não pensam, sabe? Querem só tirar um sarro e... Enfim, e ao longo dos anos,
essa mudança na minha vida me ajudou em muita coisa, não só no vegetarianismo, em tudo que eu aprendi, que acontece com o planeta, tudo que eu fui lendo sobre isso. Mas eu aprendi com essa história das pessoas falarem a também me impor, sabe? Eu também colocar, olha, não é bem assim, colocar o meu argumento e debater com mais valor, qualidade. Eu aprendi isso ao longo desse tempo, porque eu não precisava provar nada para ninguém. Eu estava mudando. Eu não queria que ninguém mudasse. Eu nunca virei e falei, você está comendo carne. Não, eu também já passei por isso, né? Foi um processo meu. Foi a minha chavinha que virou. Meu marido passou esses 7 anos, né, que eu sou vegetariana. A única coisa que ele nunca concordou e que a gente já debateu era, na gravidez você vai ter que comer carne. Era a única coisa que ele falava. Mas, tirando isso, ele sempre me apoiou e sempre me defendeu, assim, nas piadinhas de prima, não sei o que, baboseira que a gente ouvia, ele sempre me defendeu, né? E é legal porque você acaba plantando também uma sementinha nas outras pessoas. Porque, às vezes, que nem eu também nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas quando você vê que tem uma pessoa próxima de você que fez, que, poxa, por quê? Né? E aí começam os questionamentos, você vai plantando uma sementinha da informação, né? Várias pessoas já vieram me falar, poxa, parei. Bom, eu não tomo refrigerante desde que eu tinha 11 anos. E eu já ouvi várias pessoas falando, poxa, porque você não toma? Eu parei de tomar, porque eu vi que era possível. É possível, é. Então, com a carne foi a mesma coisa. As pessoas vieram me procurar para falar, nossa, poxa, você é uma inspiração, né? Eu vi que era possível, fui atrás de informação. Então, essa troca foi muito legal, né? Então, essa mudança foi uma grande mudança da minha vida, assim. Não tem o que falar, foi incrível, realmente. Depois desse dia, eu nunca mais coloquei nada de carne e só fui me informando e aprendendo sobre esse mundo do vegetarianismo. Mas, nessa época, eu ainda comia muito queijo, muito leite e os derivados aí, porque eu sempre fui super queijola. Aí, isso foi em 2013. Em 2014, teve outra grande mudança na nossa vida, que foi o Mauricinho, meu marido, trabalhava em projeto fora. Então, ele ficava 5 dias da semana fora e o final de semana vinha para São Paulo. E aí, a gente queria, porque queria... eu mais, queria ter um bicho de estimação. E eu sempre fui contra comprar cachorro, né? Comprar o animal. Eu sou contra há muitos anos disso. Eu acho que a gente tem que... enfim, esse comércio eu acho muito doentio, né? Muito prejudicial para os animais, enfim. Mas eu já tinha essa ideia na cabeça. Não queria comprar, eu queria adotar. E adotar um cachorro, a gente não sabe qual o tamanho que vai ficar, a Maurício tinha muitas ressalvas e tal, mas a gente tinha essa ideia. Aí teve um dia que a Mauricinha estava viajando e eu falei assim, bom, veio a diretora lá da agência, veio, Gabi, você ainda quer ter um cachorro ou um animalzinho? Eu falei, olha, Carlinha, tá nos meus objetivos, mas não fomos atrás ainda, tem muitas questões. Aí ela falou, vem cá ver o negócio. Aí ela me mostrou na tela do computador dela uma gatinha que era do tamanho do rodapé, assim, era muito pequenininha. Tinha dias. O que você acha? Aí eu quero. Na hora, eu que não pensei em nada. Eu não pensei nem que eu tinha preconceito com gato. Que eu tinha preconceito. Eu achava que tudo, além do preconceito com o gato, e hoje eu vejo por que a gente tem preconceito. A gente é criada com isso, porque os filmes, os desenhos, eu assisto muito anime, nos animes até que não, mas tem muito desenho, muito filme que coloca o gato como o mal, né? É o demônio, assim, é um bicho muito ruim. Então eu acho que vem disso. E o cachorro é o bicho leal, né? Carinhoso e leal. Exato. E a minha casa sempre teve cachorro. Então, além de tudo, eu achava que as pessoas que tinham gato eram estranhas. Eram meio bruxas. Depois eu fui descobrir que eu era também bruxa e eu gosto disso. Tá ótimo. Não tem problema. Mas eu achava estranho. E aí,
eu deletei, naquele momento eu deletei todas as minhas opiniões sobre isso. Eu falei, eu quero. Aí ela, não, pera, vai falar com seu marido. Aí eu liguei pra ele, já era tipo sexta-feira, né? Ele ia chegar à noite. Eu, amor, vamos adotar uma gatinha? Ah, não sei. Poxa, você quer mesmo um bicho, até um gato você quer? Aí, putz, eu vou te mandar uma fotinha, dá uma olhada, né? Ela foi resgatada da rua, uma ONG pegou, tem um monte de. Os irmãos dela todos estão ali para ser adotados e tal. Aí ele viu a fotinha e falou: faz o que você quiser, eu topo. Aí, no final de semana, a gente já mandou telar a casa. Chegou a gata aqui, a gente não sabia muito bem o que fazer, porque sempre tivemos cachorro. Cachorro, na intuição, já sente o cheiro, já vem lamber você. E gato é que nem uma pessoa, né? Gato é muito parecido com a gente. A gente já sai lambendo qualquer um, né? A gente precisa ter confiança, conquistar. Tem muitas questões na relação para você conquistar a pessoa ali. Então, o gato é assim, né? E aí, a Nick, quando chegou, a gente tinha comprado tudo dela aqui e tal. Aí eu lembro que a gente montou a caixinha do gato lá. E ela foi fazer xixi. Quando ela fez xixi e tampou, a gente falou, meu Deus, nasceu com xixi. Maravilhoso. Como Todos assim? nascem com Já É o nasceu animal com mais xixi. limpo que existe, é o gato. E a gente se Eu encantou. falo que o gato é autolimpante. Infante. Maravilhoso, maravilhoso. E assim, a gente perdeu a Nick no primeiro dia, ela se escondeu no fogão, a gente não achava nem por um decreto. A E gente, quando se escondeu no. nossa, em cima lá, a gente levou o gato para minha sogra, se escondeu no gesso, na sanca, né, do banheiro. Ele se esconde. A gente se apaixonou por gato. Um ano depois a gente já estava com o segundo gato, né? Foi assim, eles são maravilhosos, tem uma energia, tem essa questão do reiki, que acredita que eles tenham esse poder da energia e tudo mais, né? Então, essa foi uma outra mudança para muito melhor na nossa vida. Foi muito bom. Isso foi em 2014. Bom, enfim, tá meio que acabando, tô meio preocupada com isso, nesse Não, tempo. eu paro. Quando aparecer aqui, eu aviso. Eu paro, gravo e volto. Não nos preocupa, não. Tá, Tem um monte de live com parte 2. tá. Então, enfim, o gato ele trouxe até para minha família, sabe? Meu irmão tem um pouco de medo e os gatos também têm medo dele. É aquele tá negócio, tem medo, ele também tem medo. Mas a minha irmã até colocou lá já a carinha que ela é apaixonada. Eu acho que todo mundo, assim, acabou tendo um pouco mais de contato, que minha família era muito do cachorro, do cachorro. A gente ama cachorro, mas a gente aprendeu a lidar com esse bichinho tão doce. E é engraçado porque eu sempre gostei dos felinos, né? Eu sempre achei lindo. Eu via filme, assim, aqueles documentários e falava, gente, é o bicho que eu mais acho lindo, né? Ele é muito sedutor, tem toda uma sensualidade ali maravilhosa, né? Seu apelido, como é que era, hein? Pequena? Belinha. Onça do Pantanal, não. Joana. Ah, Marruá. É verdade. Eu não coloquei. Marruá, minha mãe me chama, o Carlos também me chama de Marruazinha de vez em quando. Então é Que verdade, ó. vira uma oncinha, né? Vira uma oncinha, entendeu? Eu sou brava, sou brava. Sou brava, quando mexe comigo, eu sou brava. Mas é verdade, eu tinha esquecido disso, viu? Bom, aí, que mais que eu tenho para contar? Teve uma outra grande mudança, que foi um dia eu estava no meu trabalho. Mauricinho sempre teve a flexibilidade do home office, né? Desde que ele começou nessa empresa que ele tá, ele tem 2 dias de home office já implementado. E aí ele estava no home office dele, já tinha acabado. Ah, minha mãe marroazinha. Tinha acabado já o expediente dele, ele me manda uma mensagem, e eu no trabalho. Amor, é o seguinte, eu vou mudar minha alimentação. E não vai ser a sua nem a minha, não vai ser a sua.
vai ser o seguinte, eu não vou comer nem carne, nem queijo, nem leite, nem ovo, nem nada. Aí eu, na hora, anunciei para todo mundo que estava do meu lado, né? Anunciei, mas anunciei surpresa falando que, tipo... Mas conta que isso é uma mudança e tanto, porque ele era bem chegado num podrão, né? Bem chegado. E, como eu disse, ele, nos 7 anos que eu sou vegetariana, né? Ele reduziu a carne em casa, porque muitas vezes eu ia cozinhar e falava, gato, você quer que eu faça o quê para você? E ele falava, o que você foi comer. Então, ele automaticamente já tinha reduzido muito no nosso dia a dia em casa, já tinha reduzido, mas comia carne. Quando estava na rua... Na rua, total, assim, carne, restaurante, tudo. Ele sempre comeu muita, assim, carne no dia a dia dele, né? Cresceu com isso, que nem eu também era assim. E aí, um dia ele me manda essa mensagem e eu falei, gente, mentira, né? Eu também fiz isso, que fizeram comigo, eu fiz um pouco com ele. Falei, vamos ver até onde vai. Aí ele falou, eu assisti um documentário que é o Dieta dos Gladiadores, que tem na Netflix. Ele falou, assisti o documentário e eu não quero mais isso. Aí cheguei em casa, ele já tinha comprado grão de bico, ele é muito dedicado já com o pensamento. Legumes, verduras, já tinha tudo em casa, ele já estava até cozinhando. Eu falei, gente, ele resolveu virar plant-based, né? O veganismo, ele é mais abrangente, ele pega várias questões, mas a gente mudou inicialmente e eu topei na hora para virar essa chavinha para o plant-based, que é uma alimentação baseada em plantas, sem nada de origem animal. Sem industrializados, né? Sem comer os super industrializados e tudo mais. Então foi uma mudança na nossa vida muito grande, né? A gente tomou essa decisão em novembro do ano passado e logo eu já aderi, apesar de eu já ter tentado anteriormente tirar todos os derivados dos animais, eu já tinha tentado tirar. Fiquei um mês, porque como eu tenho asma e tal, uma tia minha que é médica falou, Gabi, tira que você vai ver que sua saúde vai melhorar. E de fato, eu tirei um mês depois, eu senti mudança, né? Eu me sentia seca, porque quem tem rinite e tal, sempre tá com muito muco. E aí eu senti diferença, mas aí um dia eu tava com um gorgonzola na mão, comi, não aguentei, falei, bom, esse plano fica para outro momento. E aí quando o Mauricinho resolveu virar, eu falei, bom, esse é o momento, né? E a gente vai aprendendo aí sobre esse assunto dia a dia, porque a gente passou a cozinhar muito mais em casa, ainda na quarentena, né? Quando a gente não estava na quarentena, era buscar restaurante, lugares próximos da gente. A gente até... as pessoas perguntavam, mas perto do trabalho tem um lugar? A gente encontrou um lugar que Mauricinho vinha para mim comprar, que é um restaurante indiano incrível, chamado Garam Masala, que era do lado do nosso trabalho e tinha opção vegana. Então, todo dia a gente comia nesse lugar. Você quer encerrar aí, né? Tá acabando. Tô nervosa com isso. Vou gravar e você volta no indiano. Tá bom, se chama de novo. De novo. Tá.